Tá suado. Fala aí, chat. Chegou logo. O cara é o cara mesmo. Eu acenei pra Richard. Boa noite, Henrique. Tudo bem, Henrique? Esperando o Richard voltar aí. Ele entrou e saiu. Boa noite, meus camaradas. Hoje a live é sobre liberdade, realidade ou utopia. E o nosso convidado será o advogado e procurador aqui do município, Arthur Richardson. Ele entrou, mas ele saiu aí, eu estou esperando ele voltar. Fala, meu irmão. Então, Feira do Empreendedor Digital, começando mais uma live hoje. E hoje aqui a gente está escutando Ney Mato Grosso. Grande Arthur Richardson. Mas, menino, olha a minha amiguinha aqui. Aqui ele. O cara chegou. Meu bloco, né? Fala, Richardson. Tá enrolado com sua lâmpada? Boa noite, aqui tá chegando por aí. Boa noite. Meganete, Gerlane, minha amiga Gerlane. Boa noite, Richard. Está me ouvindo? Boa noite, tô ouvindo sim. Baixe mais um pouco a sua câmera. Tá muito alto. Um momento. Eu vou buscar o celular. Eu vou descer. Esse ficou melhor. Está conseguindo me ouvir? Tô ouvindo sim. Estou Tirar ouvindo. aqui o som, porque eu comecei escutando em Mato Grosso. É a canção O Beco, de Paralamas de Sucesso, que fala sobre liberdade vigiada. Meu caro, algumas pessoas me perguntaram assim, pô, como é que você chama o Richard para falar de liberdade? Eu disse, "Pô, tem tudo a ver. Você joga o tema liberdade, realidade e utopia na internet, no Google, que vem de tema com jurídico, com pessoas da área jurídica, é formidável, é muita coisa. Galera que tá aí, por favor, aperta o coraçãozinho aí para divulgar a live com outras pessoas. Richards, a gente já conversou outro dia, mas deixa eu te falar. A Feira do Empreendedor Digital foi um evento que a gente realizou ano passado, e desde então a gente vem conversando com um grupo, e conduzindo, batendo papo com um grupo de empreendedores no WhatsApp, fizemos alguns outros eventos posteriores à feira, fizemos também reuniões presenciais com eles e tal, e a gente começou a realizar essas lives desde janeiro. A ideia de a gente não tem aqui a intenção de capacitar ninguém, mas de pelo menos fazer pensar sobre determinados temas. E veio muita gente boa já até agora e eu fico bem feliz, sabe? Eu costumo dizer que as lives elas são uma especialização para mim. E todas as lives elas são salvas. Agora a GTV está salvando, né? Porque o Instagram tá pegando tudo, até o Reels e tal, querendo concorrer com o TikTok. Mas também eu salvo no canal do Inspiração Coruja lá no YouTube. Então, as pessoas dão uma olhada depois. Eu também mando para você pelo WhatsApp o link e você compartilha lá com seus amigos, enfim.
Arthur Richardson. Eu sei porque eu só tenho vontade de chamar de Arthur, cara. Tem muita gente que chama Richardson. de Arthur. É. É. É, eu passo a palavra para você, você se apresenta e aí você pode entrar no tema da forma que você quiser, certo? Eu só queria citar aqui uma frase da Cecília Meirelles sobre liberdade, que ela diz assim: liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Eu achei fantástico. Eu até divulguei hoje umas postagens sobre liberdade e tal. Enfim, tô todo empolgado com esse tema aí. Vamos lá, meu camarada. Fique à vontade, se apresente. Eu sei que muita gente te conhece, mas faz aquela praxe lá. Sou Arthur Richardson, Arthur Richardson. Tá escutando? Tô sim. Vou só Da aumentar melhor, aqui meu volume. da melhor forma que eu queira pronunciar, o Arthur Richardson. Sou advogado, aí venho atuando aqui mais com direito público aqui em Esperança. Trabalhava com direito penal também com o Dr. Shane Asforo. E daí a questão da paixão pela liberdade. Eu acredito que quando você convidou para falar de liberdade foi por causa da bio do Instagram que você tinha falado, não foi? Sim, foi isso. Foi. E além da questão da paixão assim pelo direito penal, pela criminologia, tem também a questão do lado da liberdade econômica, o liberalismo, que desde um pouco depois do último pleito eleitoral, das eleições gerais, eu me filiei ao Partido Novo. Até Vinícius, que é teu sobrinho, no caso, né? Uhum. Pronto, o Vinícius também estava afiliado, não sei se ele está afiliado ainda, Já saiu. já Na saiu, né? verdade, o Partido Novo também quase me fisga. Não pelo lado de me filiar, que eu não tenho interesse em me filiar a partidos, mas pela filosofia, pela ideia. Só que no decorrer eu não fui muito adepto mais, não. Aí, enfim, eu prefiro me abster de partidos, entendeu? Entendi. Questão partidaria. Mas fica à vontade. Assim, apesar Você de me... ter... Oi? Tá me ouvindo? Não, Pode estava ficar à cortando. vontade. Fique à vontade, cara. Pronto. Pode falar. Apesar, assim, de ter ligação com a política partidária, eu sempre procurei a não filiar em nenhum partido. Até quando eu encontrei o Partido Novo, que, assim, me identifico com os ideais, com os posicionamentos, e foi a partir desse momento que decidi realmente filiar ao Novo, mais pela questão dos posicionamentos do partido, que me identifico totalmente, assim. Apesar de ter divergência, mas na questão quando o Novo entra na esfera do direito penal. E aí é a única Uhum. divergência do partido. Questão de prisão em segunda instância, ameaça de segunda instância, então a divergência com o partido é mais essa. É mais quando entra no direito penal. E a liberdade, assim, liberdade é um conceito filosófico muito amplo. O pessoal que é da área de direito aí, o Gustavo, a Débora, a Patrícia, é um conceito que você começa a estudar desde da concepção do Estado, de ciência política, de ciência do Estado, mas e que pela formação assim da maioria das universidades termina sendo um conceito da ideia de liberalismo econômico, de certa forma combatido pelo marxismo, pela dominação cultural que tem dentro das universidades, dentro da academia. Eu, desde da graduação, sempre fui bem ativo politicamente. Participei de centro acadêmico, movimento estudantil, e sempre era mais ligado à centro-direita. E às vezes o pessoal tentava colocar na extrema-direita ali, até no debate. E assim, para aprofundar realmente, para começar a estudar o que é liberdade, eu vim já começar a iniciar o estudo mais profundo da liberdade econômica, não da liberdade penal. Já recentemente, em 2018, 2017 para cá. Algumas leituras superficiais, com artigos, podcasts, e agora com livros mais básicos. Mas se você for ver assim, o que é a liberdade atinge, o que é que fala em liberdade, você vai encontrar a liberdade do preâmbulo da Constituição até o catecismo da Igreja Católica. Isso.
tudo envolve. Na verdade, assim, a gente, quando é moleque, adolescente, a gente sonha que, quero a minha liberdade, quero a minha liberdade, quero a minha liberdade. Aquilo, a gente acha que ter um apartamento, ter um salário, poder fazer o que quer fazer é suficiente. E, na verdade, não é só isso, né? É, A liberdade, ela traz consigo um monte de outras coisas. São as responsabilidades, né? São a questão conjuntural do fato de você viver em sociedade, toda a questão de convivência, os limites que são impostos tanto pela ética como pela legislação, né? O direito penal fala muito disso porque está diretamente ligado a, a isso, né? Já que é o tipo de defesa que se faz para defender o réu e tal. isso. Mas fica à vontade. Pode falar. Existem liberdades e liberdades. E eu quero saber eu tenho alguns pontos aqui para a gente tocar, entendeu? Hum, Você fala de liberdade econômica, eu vou para uma coisa um pouco mais simples. A liberdade de expressão, Também. de fato a liberdade de expressão, até que ponto ela é considerada liberdade? Como é que a gente faz um paralelo entre liberdade de expressão e a possibilidade de fake news? Ah, fica tranquilo com o cachorro aí, porque o daqui a pouco começa, tá? Fica no meu pé o tempo todo. Tá Eu tô muito alto? acostumado. Tá muito alto? Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Pronto. Faz parte. Eu acredito assim que a liberdade pressupõe alta responsabilidade e você tem que se responsabilizar pelas suas condutas. Mas o direito penal deve ser visto sempre como uma última ratio. Isso é um conceito liberal básico. Então, o direito penal deve vir quando todas as outras esferas não resolveram. E, por exemplo, a liberdade de expressão, que é uma das liberdades que é prevista da Declaração de Direitos Humanos, no Catecismo da Igreja Católica, na Constituição da República Federativa do Brasil, é um conceito que pressupõe que você não é livre para dizer tudo, mas também, por exemplo, um agente político, ele não pode se sentir atingido porque ele está ouvindo o que ele não quer. Porque aí não seria liberdade se ele só ouvisse o que ele quisesse. Né? Entendi. Então, Correto. quando se vê Mas uma, ele. Pode falar. quando se vê uma crítica política, uma crítica contra a posição, o posicionamento dele, ele deve aceitar ali e ter a responsabilidade enquanto o agente político, enquanto a vida pública que ele se colocou ali. Então, eu acredito assim que dentro das imunidades, que de certa forma são privilégios, o direito penal em relação aos crimes contra a honra deve vir como a última rádio. Então, quando tiver extrapolar todos os limites, e não quando o cidadão estiver fazendo críticas em relação ao posicionamento político, em Hoje relação é muito a debatido, posicionamento. hoje é muito debatido e discutido em relação à liberdade de expressão a questão da pulverização das fake news, né? Se Isso. você fosse ao pé da letra da palavra liberdade e do pressuposto de que a gente acha que liberdade é ser livre, poder fazer tudo, a fake news poderia acontecer. A mentira poderia ser dita, pode ser dita, porque você não pode proibir. Uhum. Mas até que ponto a ética entra aí e vem toda a questão de costumes e a legislação para regular isso? Porque hoje, até a CPI e tal, o debate maior está nisso. O que é liberdade de expressão, o que é fake news? Até onde há um choque em relação à legislação vigente? Uhum. Aonde você pode ou não pode? Uhum. São questões bem, né? E a gente poderia também, você está falando desde o catecismo, falando da religião católica. A tolerância de você expressar sua religião é bem complexa, né? Não. É bem limitada. Uhum. Porque tem algumas religiões que são combatidas como se fosse, aí, vamos falar de nível mundo, né? Para não ficar levando as coisas assim muito pro. A gente vê aí conflitos e mais conflitos que começam por distorções religiosas. E aí, você tem ou não tem essa liberdade? Ela existe ou não existe? A liberdade de você fazer o culto à sua religião. Uhum. Eu tava. A música O Beco, do Paralamas de Sucesso, que fala liberdade vigiada, isso aí, lá no final dos anos 80.
Eu acho que, na verdade, os anos 70 e os anos 80, eles foram muito transgressores, né? Tinham muitas barreiras e eles tentaram quebrar essas barreiras de todo jeito. E quando ele fala liberdade vigiada, aí a gente chega no. A gente estamos em 2020, né? Pô, 40 anos depois, 30 e tantos anos depois, 40. E eu acho que a gente está mais preso hoje do que livre, entendeu, Richard? Entende? Porque você hoje, qualquer aplicativo seu tá lhe vigiando, cara. Qualquer aplicativo do seu celular hoje, que você dá lá os acessos. Você vê pelo Google. O Google, a gente está conversando, o Google está ouvindo você e joga lá uma propaganda de qualquer coisa. Você dá uma olhada assim na propaganda de um eletrodoméstico, quando você pensa que não, o seu Instagram está cheio de propostas, seu Facebook, para você olhar outros anúncios. Então, aquela crença, aquele sonho da liberdade, ele está ficando cada vez mais escasso ou ele de fato a gente pode continuar pensando que a gente vai atingir um grau, ou ele sempre vai ser assim, dentro dos limites da justiça e da convivência? Entende? Apesar da liberdade assim ser um conceito muito amplo, né? E que diversas ideologias veem de uma forma diferente. Então, por exemplo, tem a liberdade positiva, as liberdades negativas. O marxismo pressupõe que mais a questão da liberdade positiva, mas do ponto de vista do liberalismo, assim, que tenho estudado um pouco, tenho analisado um pouco, eu acredito que a liberdade, a intervenção, a vigilância é prejudicial a partir do momento que é o Estado que está fazendo isso. Então, se você participa de alguma rede social, mas que você aceita os termos ali para participar daquela rede social e dispor dos seus dados, então acredito que você está sendo livre para decidir, você está utilizando seu livre-arbítrio. É prejudicial quando o Estado que começa a se utilizar desses dados para buscar Qualquer que seja qualquer o fim, né? benefício, qualquer Qualquer fim finalidade. do Estado, entendeu? Apesar de que o Estado ele tem esse poder de regular, né? Que é o caso das leis, né? Para Isso. que a gente possa ter pelo menos um mínimo de convivência. O que se busca é uma liberdade sensata. É. Mas É aí, outro conceito amplo dessa sensatez, né? isso. Mas aí temos que ver até que ponto o Estado pode regular e até que ponto essa regulação do Estado é benéfica, né? Vemos aí leis que só tendem a burocratizar, leis que tendem a retirar as liberdades do cidadão, como aqui a questão da lei da fake news. Então, o Estado tem que refletir qual é o seu papel, qual é o papel do Estado, até que ponto ele pode atingir a liberdade do cidadão. A questão da fake news é uma polêmica, né? Porque você não quer se bombardear de mentiras, mas ao mesmo tempo você não pode estar cerceando o direito de expressão. É bem. Eu acho que é muito mais assim, regular essa pulverização, tentar limitar. Você vê que hoje você não consegue passar mais uma mensagem no WhatsApp, né, encaminhando para mais de uma conta, né? Ele tem umas limitações e tal. Eu acho que você não vai conseguir zerar, não vai conseguir proibir, mas você vai conseguir pelo menos regular o eco, ou segurar um pouco o quanto isso ecoa, né? Porque uma mentira, você vê, a gente é de cidade pequena, cidade interior, cidade pequena. Uma mentira bem contada, a galera acredita, cara. É. E isso desde os tempos de sempre, né? A gente fez uma live outro dia sobre redes sociais. A rede social antigamente era Era aquelas conversas de porta de casa, era aqueles um murão, né? Mourão, que ninguém conhece, mas o pessoal que é de esperança sabe o que é. Que é murão. Então, uma mentira assim, bem contada, pô, ela. E aí vem aquela questão, a liberdade. Por outro lado, vem o seguinte, né? Você vai falar que a liberdade ela vai lhe trazer mais responsabilidades, você vai ter que se enquadrar aí dentro da ética, da relação com as pessoas, porque
porque você quer viver em sociedade, e também vai ter que se enquadrar dentro das leis que elas, que a sociedade, né, o Estado institui, né? Mas Hum, eu também tenho outra questão em relação à tolerância. A gente fala o tempo todo assim, você é livre, Richard. Você está livre, você tem direito desde que a legislação enfim, você não infrinja isso. Mas vamos para esse outro conceito aí que também eu acho bem. O que seria uma liberdade diante dessa ética usual, que ela não é escrita, ela existe, e essa intolerância que as pessoas têm a pessoas diferentes, ao diferente, entendeu? Pô, se a pessoa ali tem liberdade de tal, eu vou jogar aqui um tema. Se você passa e vê duas pessoas do mesmo sexo se beijando, muita gente acha que aquela pessoa não pode estar se beijando em tal lugar, entendeu? É uma liberdade que existe ou não existe? Ela te atinge ou não te atinge? Como que é esse limite? tinha saído? Não, Deus, vou voltar. Sua Não, imagem só foi pouco, bem rápido. entendi. Mas vamos aqui. Eu estou falando que a liberdade enquanto conceito, enquanto limitada pela regulação da ética, da ética da social e tal, do convívio em sociedade. E aí a tolerância das pessoas à liberdade do outro. A liberdade de uma pessoa incomoda, porque eu citei aqui o exemplo de repente eu vejo pessoas que não conseguem aceitar encontrar com duas pessoas do mesmo sexo se beijando, por exemplo. Entendeu? Entendi, entendi. Então, a pessoa tem ou não tem a liberdade de fazer aquilo? O outro se incomoda por quê? Questões assim, entendeu? Assim como a liberdade de expressão. Eu posso ou não posso falar? Aí vamos para a liberdade. Aí depois a gente entra na liberdade econômica. Ela é benéfica ou não é benéfica? Por quê? Ela agrega ou desagrega? Ela traz pessoas de fora? Como é que vem esse capital? Como é essas. Então são muitas questões se a gente for. Eu não queria misturar muito para depois a gente não perder o rumo. Mas no básico do tema da nossa live, liberdade, ela é real? Você pode conseguir conquistá-la? Ela existe? Ou ela sempre vai ser uma utopia porque você vai ser sempre vigiado, Entendi. limitado? É, até quando o Estado querer intervir onde não deve, a liberdade vai ser uma utopia maior ainda. Agora, acredito que a partir do momento que o Estado se colocar no seu lugar, a liberdade vai diminuir a distância com a utopia do que se sonha de que ser liberdade. Então, por exemplo, em relação ao casamento homoafetivo, na visão liberal, você faz o que for. O Estado não deve regular nenhum tipo de relação, desde que regule a questão dos bens, a divisão dos bens, a consequência jurídica dos bens. Mas aí a questão, Por por isso exemplo, que de a uma pessoa ciência achar que bom mais, por isso que a ciência que mais estuda e a liberdade é o direito à a ciência ciência jurídica, política, né? ciência política. Depois, Ciência política. depois da filosofia, né? É porque a filosofia não é considerada ciência, né? A filosofia É, é a mãe, é é a a mãe, provocação. é a mãe. É a base, é a provocação, é o pensamento, é o questionamento. Eu acho que esse questionamento é que faz com que a gente consiga não deixar que o Estado nos domine, Isso. né? Porque você está dizendo assim, até que ponto a gente lute para que o Estado não te domine, né? Até que ponto você lute para que a legislação não cerceie o seu direito, né? Porque tudo, a gente tem aí, atrás de você está aí a Constituição. Você tem essa carta aí dizendo a você os seus limites, né? Aonde você pode ou você não pode. E aí cabe à justiça garantir que a gente tenha realmente esses direitos, né?
Então você está dentro dessa limitação aí. Mas essa limitação é suficiente? Você considera suficiente? Você considera. Como é que você considera esse direito, esse nível de liberdade no Brasil hoje? Pela, pelos índices, nós estamos um dos outros colocados do mundo em questão de liberdade, né? Temos uma carta magna aí que promete muito, que é um poema muito bem escrito, chega a ser utópico, mas que não previu de onde viria a questão dos recursos para na busca de tantos objetivos, de tantas promessas para os cidadãos, né? Então, se você for verificar pelos índices de liberdade econômica, o Brasil está entre os outros no mundo. E os países que mais têm liberdade não estão entre os últimos colocados na questão do desenvolvimento econômico. E aí, se tem desenvolvimento econômico, diminui a desigualdade social, desenvolvimento econômico justo, e se aproxima mais da questão do bem-estar geral, que a esquerda tenta, o pessoal da esquerda, o pessoal do marxismo, tenta dominar a questão do bem, de fazer o bem, como se só fosse possível fazer o bem se fosse um esquerdista, um centro-esquerda. E coloca o liberalismo ali como se fosse tudo de ruim. E não, o liberalismo, a ideia liberal também busca a questão do bem-estar geral, só que de formas diferentes para chegar. Enquanto, por exemplo, o pessoal aí da esquerda, centro-esquerda, o pessoal mais marxista, pensa que a ideia, a forma do Estado chegar a seus fins, a seus objetivos, sendo paternalista, sendo mais presente, mais na busca de liberdades positivas. A ideia liberal visa que acredita de que as liberdades negativas e de que a sociedade com a liberdade tem como se autorregular. Se você tira os exemplos aí, para a gente ter de redes sociais em que os comportamentos vão se autorregulando. Apesar de tanto sentimento ruim que tem o ser humano. Mas a ideia de que buscando esses objetivos com mais liberdade é que vamos conseguir o bem-estar geral que é o objetivo do Estado. E não é uma questão daquela presença tão Quando se intensa. fala nesse tema de liberdade econômica, liberalidade, né? Liberdade. O liberalismo. Liberalidade. É, Eu sempre tenho uma dúvida se de fato nós estaríamos preparados para tanto. Porque a gente tem uma base educacional que eu acho que é o que atrapalha tudo. Ela é muito pequena. Aí sim, acho que o maior problema do Brasil hoje é a educação. Como a gente não tem um desenvolvimento educacional, um desenvolvimento de capacidades de pessoas, apesar de a gente ter aí muitos cientistas, muita coisa, mas ainda é muito pouco o número para o montante de brasileiros. Então eu trabalhei 22 anos na área do petróleo, aonde a maioria das empresas são de fora, certo? Você tem a Petrobras como maior cliente, mas a maioria das empresas são multinacionais que vêm para cá fazer algum tipo de exploração e tal. Trazia muito investimento, trazia, mas era um investimento que não se permanece. Quando há a dificuldade, vai todo mundo embora. Então, até que ponto a gente está preparado para ter esse tipo de troca, visto que exatamente nessa área do petróleo, vinha as empresas, mas vinha também todo o seu corpo técnico, toda a sua tecnologia e tal, e aqui ela não deixava. Então, o Brasil fez umas exigências de que, assim como vários outros países fazem essa exigência, de que você limite ali e dê oportunidades para o brasileiro, certo? Onde você coloca o brasileiro para trabalhar e tal. Assim como houve também a questão das construções de navios por aqui, para tentar fazer com que a tecnologia permanecesse. Porém, os nossos investimentos, nossa capacidade de investimento, nossa capacidade de absorver isso ainda é muito pequena. E aí, vou falar em liberalismo, vou querer privatizar, vou deixar um Estado menor e vou correr atrás de trazer investimento para o país. Mas a gente tem atrativo para que esse investimento não seja só
não é de exploração, mas assim, é só de oportunidade, de oportunismo, entendeu? Que ele vem e vai embora, vem e vai embora, ou a gente de fato estaria preparado para trazer investimento que fosse consolidado, que fizesse o país evoluir, entendeu? Por isso que eu tenho uma dúvida aí em relação a essa questão. Uhum. Liberalismo econômico até que ponto? Entendo. Eu não concordo, e aí Luiz Eduardo, eu não concordo com esses dois modelos de econômicos mais citados, né, que é o socialismo e o capitalismo. Eu não concordo exatamente com os dois. Eu acho que teria que dar uma adaptada, porque nenhum dos dois, para mim, tá totalmente errado, nem totalmente certo. Eu não entendo um deles como o perfeito. Não, não há perfeito. De fato, você não pode estar tomando atitudes e trazer determinados investimentos se você não tiver a contrapartida de fazer uma evolução do seu povo. A gente não é? Você falou Sim, que o capitalismo pode trazer isso, o liberalismo pode trazer isso, mas se ele não for bem conduzido, não vai trazer porque a nossa educação é baixa. Para a gente capacitar pessoas aqui para trabalhar, a nossa tecnologia é muito pequena em relação a determinados tipos de de atividade econômica, entendeu? Você tira para. Vamos aqui, a gente produz carro, a gente tentou produzir veículos, uma época foi o Gurgel, lembra? E a gente produz até a fábrica aqui no Ceará, que é aquele Jeep, o Trolley, mas a gente monta. A tecnologia não está aqui, entendeu? A gente é uhum. montador. Então é isso o tipo de coisa que eu estou argumentando. Por que que está no Brasil essas montadoras? Porque é polo para a América do Sul, porque o país é grande, é continental e tal. Tem esse atrativo. Quando falo liberalismo econômico, a minha dificuldade de aceitar 100% do que é dito é nesse aspecto, de preparar o povo para isso, entendeu? Entendi. Assim, você não vai chegar no. Você não vai aumentar a liberdade no Brasil de um dia para a noite. Não vai ser Certo. instantâneo. E o, o liberalismo acredita que o cidadão é um agente de mudanças. Então, primeiro, tem que ver a ideia de cada cidadão como agente de mudança, como agente de mudança do Estado, agente de mudança e influência na política, até se chegar no momento certo de mudanças dessa realidade de Estado vivida no Brasil. Então, isso não Isso. vai ser uma coisa feita do dia para a noite. Por exemplo, vou aproveitar e vou falar do partido também. O Partido Novo acredita que o Estado deve focar em três coisas: educação, saúde e segurança. E Tiago Mitral é um deputado do Novo, que vem se destacado na defesa da educação. Ele começou a dar alguns movimentos, tem se destacado no Congresso a partir da defesa da educação. E acredito que também a educação é a forma da sociedade evoluir até o país enquanto nação. O país se desenvolver enquanto nação. Então, por exemplo, a partir da ideia do liberalismo não vai chegar do dia para a noite. E também a questão da educação é o cidadão ver como agente de mudança. É votar no político melhor, é votar de forma mais consciente, não deixar a política de lado e começar a participar da política, visando melhorias para a sua comunidade, para a sua sociedade, ter Concordo voz completamente. ativa. Então não vai ser uma coisa que vai ser realizada do dia para a noite, não. Não é fazer por oportunismo, não é, É, Richard? Não é você chegar e pensar só no seu umbigo, vou ali, vou defender isso e aquilo, porque termina defendendo coisas absurdas. É você de fato ter consciência. E para você ter essa consciência, precisa de uma base educacional. Precisa ser bem disseminado a ideia, né? isso. E você foi muito pertinente agora com essa fala sobre, a gente está entrando em ano eleitoral. Eu até fiz um vídeo pedindo para que as pessoas tivessem um pouco de consciência e pensassem no coletivo, e pensar no coletivo é pensar em desenvolvimento econômico. Chegar, parar, chega da gente ficar escolhendo pessoas que estão ainda ali só por uma necessidade individual, entendeu? Uhum. Vou escolher o Richards porque ele vai me dar um emprego. Vou escolher o Richards porque ele me deu tal coisa. Isso ainda existe e
cabe mais, a gente não tem condição disso. Está aí o país precisando evoluir, a gente numa crise dessa sanitária, diante de várias crises que a gente vem atravessando, desde 2014 principalmente, e, e a gente está empancado, sabe? A gente não está evoluindo, e não está evoluindo muito por conta disso, pela falta de consciência do povo. A falta de consciência do povo vem da falta da não é o baixo só o nível de escolaridade, é a baixa educação, né? Porque eu poderia ter uma primeira, uma educação básica forte, fortalecida. E ele nem precisava ser o cara lá doutor, mas ele era um cara consciente, um cara estruturado. E a gente não chama essa atenção, a gente não faz esse desenvolvimento. E aí a gente poderia pensar que a educação seria, assim, um excelente subsídio para você de fato pensar que eu tenho liberdade, não é? Uhum. É. Tenho liberdade, eu conheço, eu sei me posicionar, eu sei como é que eu vou. Aí você tem liberdade, aí sim você pode se expressar. Porque você sabe, você tem responsabilidade sobre o que você está falando, o que você está dizendo, o que você tá, a forma como você está agindo. Como a gente tem uma baixa educação, essa liberdade termina sendo utópica porque o Richard vai decidir por mim e eu vou simplesmente baixar a cabeça e vou concordar. E eu termino dentro de uma estrutura que, por mais que ela não me faça bem, eu tô ali bitolado porque eu não soube. Se bem que tem aquela história, né? Qualquer caminho, para quem não sabe para onde vai, É. já é, já é um caminho, é alguma coisa. Mas é E, a- isso, cara. e aí? Pode, pode falar. E aí vem, por exemplo, vem a questão aí da ideia da democracia participativa, né? O cidadão participar mais da política, participar mais das decisões, cobrar mais dos políticos, né? Uma coisa muito pertinente que você falou agora é a questão da escolaridade, né, da educação. Nós observamos, por exemplo, os gráficos, os índices aumentando de escolaridade, mas não tivemos assim essa representatividade na educação do povo. Né? Porque não adianta você Para inglês ver, né? Aquela que velha inglês frase, ver, para inglês ver. Ou seja, aumentando se faz as estatística. coisas só para estatística, para ficar bonitinho, para dizer que está a nível mundial, está bem colocado. Mas, de fato, você vai colocar isso numa peneira e nem passa, né? Né? Como é que você tem um cidadão alfabetizado que ele não sabe interpretar um texto? Né? Como é que vocês têm um cidadão que sabe matemática e ele não resolve uma equação simples? Então, a escolaridade não está representando a educação. E aí, quando vamos para a educação moral, educação cívica, educação enquanto cidadão, aí que a coisa fica destoante mesmo. Quando vemos pessoa com curso superior, nível superior, que poderia representar assim, uma educação melhor, na verdade, se comportando não como sem educação, mas totalmente tem uma pessoa sem moral, pessoa imoral. Vamos para outra polêmica. E aí você pensa se é no âmbito nacional ou mundial. O dinheiro lhe traz a liberdade? Quem tem dinheiro, quem tem poder econômico, ele consegue um grau de liberdade super. Eu não estou falando só em ele poder ir e vir, porque ele pode pagar uma passagem aérea, não só nisso. Eu digo, ele domina, ele consegue dominar, ele consegue se sobressair. Ou seja, o dinheiro faz essa liberdade aqui no Brasil, no mundo. O dinheiro Aí você tem que separar, por exemplo, a questão da liberdade de certa forma, da psicologia, do que você pensa de liberdade, para a questão da liberdade, voltando para a liberdade econômica, né? Porque vemos que países desenvolvidos, países que têm, de uma certa forma, uma justiça social, normalmente são liberais sociais, por exemplo. País do leste europeu ali, então significa que eles têm dinheiro, têm recursos, mas são independentes. Agora, se você parte para a ideia do indivíduo, que ele pensa de ser livre, aí, muitas vezes, aí para a ideia da psicologia, questão mais enquanto ser humano, você vê que muitos ficam mais presos ainda. Né? verdade. É uma mesma coisa. Então, em todos os. Quando eu coloquei aqui algumas coisas, tipo, quando a gente faz o paralelo entre liberdade de expressão e o poder de disseminar mentiras, a liberdade religiosa com a tolerância, né, o fato de não só a liberdade religiosa, como a questão do homossexual, o feminismo e tal.
a diferença entre liberdade e libertinagem, essa liberdade vigiada e tal. Sempre que você vai traçar um paralelo dessas questões, a gente se bate que a educação pode ser um propósito, pode ser um diferencial e ela também pode ser o contrário, né? A falta dela. Talvez a liberdade esteja diretamente proporcional com a educação. Mas no caso do dinheiro, se o cara está dentro de um contexto que ele tem o dinheiro, mas ele não consegue se desprender daquilo, então, psicologicamente, ele continuaria preso. Mas se ele tem o dinheiro e faz a política coletiva e desenvolve o Estado e atrai mais recursos, aí ele tem domínio, ele tem poderio. Tipo, se você está falando de país, os Estados Unidos ele consegue atrair, e quanto mais bloqueios ele coloca, mais ele continua atraindo, não é isso? Continua atraindo investimento, continua atraindo. Na verdade, ele vende mais do que ele compra, né? É. Ele consegue entrar mais mas ele entra comprando os outros, de certa forma. Uhum. Aí você, por exemplo, você vai observar a questão, você falou do coletivismo, que de certa forma é uma ideia que deve ser combatido ou aperfeiçoado o conceito do que seria esse coletivismo. Mas, por exemplo, você vê a diferença brutal entre os ricos, os ricos milionários brasileiros para a mentalidade milionária da Europa, que tem a ideia ali de mais de ajudar, de juntar recursos e ajudar, não o Estado na sua intervenção, mas a consecução do bem-estar geral da sociedade. Né? Enquanto aqui temos muitos milionários, e até isso pode acontecer em relação à educação, em que eles se preocupam só com o próprio umbigo. Né? Eles não estão pensando no bem-estar geral, não estão pensando em ajudar ninguém, não estão pensando em ajudar nada. Você tocou num tema bem, porque assim, a gente viu durante essa pandemia, a gente viu algumas empresas que vão para a televisão e vão para as redes sociais dizer que estão fazendo bem. Mas a gente sabe que por trás desse bem, eu sempre tenho desconfiança. Eu Uhum. sempre tenho desconfiança que por trás desse bem, da forma como é dita, sempre tem um porquê. Eu espero, sabe? Eu espero muito que seja pelo bem, de fato. A gente sabe que não é exatamente assim. Estão lucrando de alguma forma. Mas, enfim. Quando a gente fala nesse aspecto, quando a gente fala que falou dos dois modelos econômicos e tal, eu acredito muito que a gente precisa sim se apoderar de algumas coisas do capitalismo, né? Que a gente precisa sim buscar a economia, a gente precisa sim fazer a evolução dos negócios, das empresas, ter a mentalidade das pessoas voltadas para, não é exatamente só acúmulo de riqueza, mas para elas poderem galgar um bem-estar, né? Bem-estar. Eu tenho tratado muito aí com o pessoal de finanças e eu tenho visto que há uma pulverização nesse tipo de conceito e pessoas disseminando conteúdos nesse sentido, para fazer com que a mentalidade das pessoas comece a mudar. A gente ainda, Richard, vive muito atrelado à superinflação e hiperinflação que a gente viveu nos anos 80, nos anos 70, nos anos 80. Então isso ainda permeia assim o subconsciente nosso, entendeu? Porque é de pai para filho, foi passado e tal. Então, enquanto a gente não fizer essa mudança, é correto quando você diz que não é de repente. Mas eu acho que a gente tem que começar a cobrar que essas empresas se preocupem, ou esses negócios, ou esses ricos, se preocupem de fato com sua população. Eu acredito muito num, num tipo de modelo econômico onde una o lado bom de cada um desses modelos mais conhecidos que a gente tem, entendeu? Assim como você diz, as pessoas têm que saber que no capitalismo eu consigo ter um bem-estar para a população, eu consigo fazer um desenvolvimento de pessoas. Pois é. Vamos aqui. Esse valor emergencial que foi dado aí, como é que chamou? Auxílio emergencial, né? Auxílio emergencial. Uhum.
um amigo meu vai e me diz, eu achei injusto porque foi dado isso, as pessoas, era para ser dado só para quem era de fato MEI, que estava ali pagando seu INSS certinho e tal, estava contribuindo para o Estado. Eu digo, homem, esquece isso, tem mais é que jogar dinheiro, porque isso deu aquecimento na economia, foi o que sustentou, entendeu? E você retorna isso em impostos. Você consegue conquistar isso de volta em impostos. Tu sabe aquela máxima lá do cara que chegou com um cheque e fez o calção para uma hospedagem, e aí ele foi de manhã, deixou o cheque, saiu, e esse cheque, o cara do hotel pagou a outro, pagou ao açougueiro, o açougueiro pagou a não sei quem, e o cheque terminou voltando para a mão pro hotel. Todo mundo foi pago e o cheque voltou pro hotel, e o cara chega à noite e diz: desculpa, eu não vou poder ficar, e pega o cheque e vai embora. Ou seja, o dinheiro circulou, todo mundo se pagou e o cara também não ficou no prejuízo. É mais ou menos isso que eu acho que por mais que você fale em crescimento econômico, mas tem que ser absorvido, porque se você continuar com essa distorção muito grande, você sempre vai ter aquela classe oprimida que não vai evoluir e que vai atravancar o desenvolvimento dos demais, entendeu? Então, Porque atravanca. Então, atravanca quando você precisa ampliar a sua empresa e você não tem pessoas capacitadas para tanto. Atravanca quando você quer parceiros e não consegue porque vai de novo em relação à educação e tal. Entendeu? Por entendo. isso que eu acho que a gente tem que lutar por um modelo, aperfeiçoar esse modelo que tanto está se brigando, que é o que vai existir, é o que permanece, que é o capital, o capitalismo. Fazer com que as pessoas, de fato, saiam da questão de fato aprendam a pescar e desenvolvam seus negócios. Chato, em Nós já... 2002, tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Em 2002, 2001, eu recebi aqui na Bahia, cara, uns americanos que vinham para tentar fechar negócio com a gente. Quando você olha o tamanho da empresa dos caras, era uma microempresa. Mas os caras vieram para o Brasil interessados em fechar negócio. Aonde microempresas aqui têm esse poder, têm esse apoio, entendeu? Entendi. Mas eles vieram com apoio do Estado, por exemplo? É porque para eles financiarem os equipamentos deles lá, eles tiveram financiamento bancário. Na verdade, não é apoio do Entendi. Estado, mas o Estado apoia os bancos, que é outra filosofia, né? É outra ideia. A gente aqui é É o visto do como mal Brasil. pagador. A gente não tem a base educacional adequada. Aí a gente é visto como mal pagador. Visto como mal pagador, por mais que o Estado dê apoio para os bancos emprestarem, a gente não consegue chegar lá. E a gente não consegue chegar lá porque nem as nossas pessoas querem empreender. Criativo brasileiro é. Mas na hora que ele tenta desenvolver algum negócio, ele tem barreiramentos e aí vem os limites. Entendi. Agora E os limites. lá temos a realidade de inúmeros bancos que conseguem oferecer uns juros muito mais baixos, exatamente pelo nível de intervenção menor do Estado, por ter um liberalismo maior. Então, por ter um liberalismo econômico maior, eles conseguem juros mais baixos e aí conseguem estimular o microempreendedor, e não ao contrário. Então, quando temos, por exemplo, no Brasil, bancos públicos, são os maiores bancos no Brasil, são bancos públicos, poucos bancos privados, e uma concorrência bem inferior a outra realidade de um país que tem uma liberdade econômica maior e com juros bem mais altos. Então, com juros bem mais altos, nós temos microempreendedores que se endividam e não conseguem pagar. E aí volta toda a cadeia da questão do mal pagador. Tem mal pagador porque tem juros altos. Então, se tem intervenção menor do Estado na economia, eu consigo movimentar tudo isso muito mais rápido. Eu consigo ter recursos movimentando muito mais rápido pela até a alta regulação do mercado, né? E não o contrário. Eu acredito não mais nessa ideia assim da... Eu tenho uns amigos na Argentina que estão fomentando empresas por lá. E o foco deles é toda a América do Sul. A maior dificuldade em todos os países da América do Sul é com o Brasil, porque a gente tem uma carga de impostos muito alta. A gente tem uma regulação do Estado muito pesada, não só em valores, como em burocracia, entendeu?
Uhum. tanto para a chegada de um profissional aqui, quanto para desenvolvimento de uma empresa, para abrir uma empresa, para fechar a empresa, para em tudo, né? Para conseguir investimento. E os caras fizeram os trabalhos, estão fazendo trabalhos agora no Peru. Ou seja, a gente falava do Chile, que o Chile desenvolvia, o Peru está muito mais rápido, muito mais fácil de se abrir um negócio lá. Eu tenho uns conhecidos lá em Macaé que foram lá para o Uruguai. Fecharam a empresa no Brasil e foram para o Uruguai, entendeu? Porque o Entendi. Uruguai é muito mais vantagem para eles, tanto porque lá o peso eu acho que é mais barato que o Brasil, eu acho que é peso lá também. A moeda deles era mais barata, quanto os impostos, cara. Então a gente, ao mesmo tempo que você diz, é somente a quantidade de bancos, é uma conjuntura muito mais alta. Agora mesmo, É, um- é um, você, você, agora é uma conjuntura que cai sobre liberalismo, né? Se você quer mais estímulo do Estado às empresas, às pequenas empresas, e não com juros mais baixos, circulação maior de capital, e com a tributação, por exemplo, do consumo, isso, a partir do momento que você quer um Estado mais intervencionista, que ajude mais a classes específicas de setor econômico, com certeza é proporcional que vai precisar de um cargo tributário maior. Agora, se você tem uma carga tributária menor, que, por exemplo, tribute sobre valor agregado dos produtos, você consegue ter um Estado menor, mas com um mercado que tem uma liberdade maior para se autorregular, para ter relações, para empreender. E aí vem até a questão também da ideia da burocratização. Né? O Estado brasileiro altamente burocrático. O pessoal estava criticando em relação ao auxílio emergencial, criticando o governo federal porque não tinha estabelecido medidas, não tinha fiscalizado, cada pessoa queria receber. Porque vemos aí a quantidade de pessoas que receberam que não preenchiam os requisitos, não, mas preenchiam. que não Talvez eles preenchiam. não tivessem necessidade de receber, mas preenchiam, né? Não, Só que mas assim, eram pessoas muitos não preenchiam. Porque, por exemplo, que servidor receberam. isso que receberam. Você vê servidor público, pessoas com renda bem mais alta, Não, servidores eles públicos, preenchiam, cara, pessoas só com que eles renda. tinham bloqueios, não? Eles não Oi? preenchiam, Não. Se o cara é servidor público, como é que o cara vai preencher o requisito? Não é meio, né? é porque lá estava proibido, né? Estava Era proibido. proibido, Né? é. Tá Então não certo. preenche os requisitos. Então, assim, o Estado utilizou a boa-fé, esperando também a boa-fé do cidadão. Né? O governo federal esperou a boa-fé do cidadão. E é a partir daí que vem a ideia da liberdade. A partir do momento que o Estado começa a atuar desconfiando sempre do cidadão, é que começa a burocratizar as coisas. E é aí que as coisas ficam mais difíceis. Então precisamos exigir mais autorresponsabilidade dos cidadãos, consequentemente o Estado oferta mais educação, mas burocratizar menos, né? Desconfiar menos do cidadão. Transfere, né? A gente é tão vigiado. É, é. Eu tô aqui, é porque eu fico pensando, sabe? Vem umas coisas malucas assim na mente. Mas de fato, Estado. Então a gente vai, volta, Estado. Isso. Liberdade, Estado. Política. Saber fazer as coisas corretas. Para que as pessoas legislem de forma para o povo. Ou até legisle menos, né? E vemos já aí Menos, né? tantas leis só intervindo na vida do cidadão, forçando algumas atividades, realizarem medidas desnecessárias, né? Prejudiciais, só porque, por exemplo, o deputado quer ser o criador de uma lei que obrigou os supermercados a colocarem algum dispositivo dentro dos supermercados. Então, leis assim desnecessárias, e leis que só fazem atrapalhar a vida do cidadão. Correto. Tem muitas que você. Mas, e pega de novo a educação, né, Charles?
pega de novo essa educação, essa falta de conscientização, porque se a gente tivesse trabalhado, trabalhasse bem a base, a gente podia projetar um país diferente daqui a 20, 30 anos. Porque, ou mais. Porque hoje eu estou trabalhando em base educacional, tentando educar a molecada, mas tem todo um cerco em volta deles, que por mais que quando eles vão crescendo, ainda tem os costumes que interferirão no desenvolvimento deles. Mas aí você já começa a dar uma outra consciência e fazer com que o cidadão mude, pelo menos comece a perceber de uma forma mais adequada esse tamanho de liberdade, onde ela pode ser melhorada, né? Uhum. Porque o conceito é amplo, como você falou, o conceito é É. amplo, o conceito é romantizado, o conceito traz Às vezes é utópico, né? mas eu acho que na realidade ele é utopia nesse aspecto, porque de É. fato você vai estar sempre sendo limitado por alguma coisa, a não ser que você seja um, um eremita, vai morar lá no Tibete, sozinho, lá no alto, e lá você faz o que você quiser, porque se você vive em sociedade, tem limite. Você compra uma casa, você tem um monte de burocracia. Se você tem um dinheiro, tem que ter no banco, tem que ter um monte de burocracia. Não, o seu dinheiro é rastreado, seus bens são rastreados, tudo seu é rastreado. E hoje, seu celular, tudo lá, tudo que você dá. Você está na rua, as câmeras estão te vendo, estão te pegando, estão te analisando. Daqui a pouco a gente vai estar o tempo todo aí. É a íris, enfim. Se você colocar seu CPF, o CPF está dizendo muito sobre o cidadão hoje. Então, eu acho que assim, do conceito básico do que seria liberdade é utopia. Agora, do conceito dentro de limitações e dentro de regulamentos, que é o que, dentro da regulação, né, que é o que a gente chama da liberdade sensata, aí eu acho que ela é pertinente. Valeu, Nando, obrigado. Aí eu acho que ela é pertinente, entendeu, Charles? Entendi. Porque porque como que você colocou, tem as responsabilidades, você vai assumir lá. Eita, pô, já tá acabando o nosso tempo. Me perdi aqui, velho. 3 minutos. Então faça um fechamento aí pra gente, meu cara. Que a gente tá E com 3 minutinhos só para acabar. eu vou terminar só com uma frase aqui de que até de cara que é que não acredita tanto em liberdade, mas quem corresponde assim ao que seria utopia. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso. Para que eu não deixe de caminhar. É de Eduardo Galeano aí, Grêmio Nobel. Então, a liberdade sempre vai. Reflexão, cara. A liberdade sempre vai ser essa utopia aí que buscamos e acredito que não podemos nos contentar com a intervenção que acontece hoje. E cada cidadão deve partir para ser um agente de mudanças, pedindo menos intervenção e mais liberdade. Porque aí é que vamos conseguir o bem-estar geral, e não o contrário. Então, muito obrigado aí pelo convite. Que fechamento, velho. Que fechamento. Eu gosto de rever as lives e eu vou rever muito essa sua última fala aí. Richardson, muito obrigado, cara. A nossa live ela vai ser salva lá no IGTV. Depois eu coloco lá no canal da Expressão Coruja no YouTube. E eu mando para você o link lá no seu WhatsApp, tá? Tá um pouco nervoso, primeira live e tudo. Não, fica tranquilo. Sim, Mas a é primeira de certo. várias, tá? Se Deus Primeira de quiser. várias, esse tema é um tema que a gente pode. Ainda tem um outro tema que eu quero falar com você, já que você gosta de desenvolvimento econômico, para a gente falar sobre a realidade mais local. Show, show. Vamos chegar lá, tá Beleza. bom? Mas é porque agora talvez a gente termine dando enfoque político e aí talvez não seja uma boa. Mas logo, logo a gente consegue fazer uma baita de uma live aí sobre desenvolvimento econômico para a cidade de Local. Esperança. Beleza, show. Valeu, meu cara. Valeu, um abraço. Todos vocês Obrigado, aí. abração. Foi Show. muito bom.